Aleluia. Muito obrigada, galera. Valeu. Culto de adolescentes e jovens. Eu posso falar normal, né? Que nem eu falo, por exemplo, com meus alunos da escola. Saudades da aula, meu amigo. Então é isso. Boa noite, gente. Pode se assentar. Quando é um culto de terça, né? Culto de domingo, a gente é mais formal. Tal, mas como é culto de adolescentes e jovens, a gente fala normalmente. Porque eu sou jovem. Sou jovem. Pois bem, primeiramente, muito obrigada pelo convite de todos para estar aqui. Obrigada, Jade. Obrigada aos pastores dessa igreja. Gente, é uma honra muito grande estar aqui. Falo que aqui... Eu posso trocar de microfone? Pronto, aí... Aqui já virou minha segunda casa também, né? Eu me sinto muito confortável aqui, minha gente. É muito bom mesmo. É uma honra, de alguma forma, estar participando de tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, sabe? Eu fico muito grata a Deus quando eu posso ver, assim, pequenos... Porque eu sei que eu saí de um pequeno começo também. E graças a Deus, a igreja que eu pertenço lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nunca confunda Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. E fica no centro-oeste, só para deixar claro, não fica no sul. Minha gente, estou falando isso, eu vou contar. Já que é com de jovens, dá para contar piada. Uma vez, eu estava assistindo o especial do JPN, que falava sobre o Brasil, né? Aí, beleza. Aí, no final, eles mostram as bandeiras das regiões do Brasil. Aí, eu vi, assim, uma bandeira de Brasília. Aí eu olhei uma bandeira azul com uma estrela amarela, com branco. Pera, Brasília, Mato Grosso do Sul. Tem uma bandeira do Norte, tem uma bandeira do Nordeste, tem uma bandeira do Centro-Oeste, tem outra bandeira do Centro-Oeste, que não estou entendendo. Porque eles colocaram Mato Grosso do Sul para representar o Sul. Aí até hoje ele fala que Mato Grosso do Sul tem que ficar no Sul. E não no Centro-Oeste. E ele fala enfaticamente isso. Mas é engraçado. Eu perdoo. Às vezes. Pois bem, gente. Quando a Jade me mandou mensagem hoje de manhã, eu aceitei, por isso estou aqui. Aí eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar? Eu não tenho nada preparado, assim, um esboço ou algo que eu escrevi há muito tempo. Na verdade, eu tenho vários textos, mas nenhum deles saltou assim, não, você vai falar sobre aquele texto que você escreveu daquela vez. Nenhum desses saltou. Mas, ao mesmo tempo, eu não fiquei preocupada, não. Foi incrível, que geralmente, quando eu vou ministrar, né, vem aquele negócio, meu Deus do céu, o que eu vou falar, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Pai. O que eu falo? Mas, dessa vez... Eu tava com uma paz, assim, sobrenatural. Tanto que eu fiz todo o meu trabalho lá no ministério. E, à tarde, eu estava começando a escrever um texto. Aí, tinha até recém mandado uma mensagem para o Liven. Aí, do nada, eu parei. Veio uma inspiração, assim, meu Deus. Aí, eu parei, eu fui pro meu grupo de eu mesma. Lá no WhatsApp, que todo mundo tem um grupo que é só seu, no WhatsApp, e comecei a escrever aquilo que o Senhor ia falando no meu coração. Escrevi um texto da ministração de hoje. E o tema, que se eu fosse colocar um tema, né, seria estar disponível. E é justamente aquilo que o Senhor tem tratado no meu coração já há muito tempo. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu vim para Campina Grande em 2020 para fazer escola de missões. Lá em Campo Grande, eu já estava assim, bem estabelecida, vamos dizer assim, na minha igreja. Fazia parte da equipe ministerial da igreja. Eu sou licenciada pelo Verbo da Vida Tiradentes, né? Sou licenciada, sou uma ministra em treinamento lá da minha igreja. Minha mãe, eu já estava trabalhando na diretoria do Rema. Eu era gestora financeira. A minha mãe, ano passado, assumiu a vice-diretoria do Rema da minha igreja também, que lá em Campo Grande tem 2 igrejas do Verbo da Vida e 2 Remas. E assim, enquanto eu estava lá, eu estava muito confortável. Tudo aquilo que eu tinha
para alcançar, assim, ministerialmente, eu já estava alcançando. Eu já havia preenchido o formulário para dar aula no Rema. De acordo com a minha diretora, eu já estava na equipe de professores. Então, para mim, estava tudo bem. Mas quando o Senhor me mandou vir para Campina Grande, eu tinha consciência de que lá eu era alguém na minha igreja, fazia parte da liderança e tudo mais, mas aqui eu começaria tudo novo. E o Senhor falou para mim: Rebeca, esteja disponível, não perca as oportunidades, agarre tudo aquilo que tiver para você fazer. Então, meus amigos, eu me agarrei a isso. Qualquer oportunidade que chegava, eu não lançava fora. Falo, tem que fazer alguma coisa. Estão chamando para servir no DI, enquanto o pessoal está lá nos... Como que é? Esqueci o nome. A equipe do pastor Tiago, os qualificados. Tem que cuidar dos filhos dos ministros lá dos qualificados. Você pode? Posso. Tem que fazer não sei o que lá, não sei qual departamento. Você pode? Posso. Então, eu comecei a agarrar as pequenas oportunidades. E nessa de agarrar as pequenas oportunidades, o Senhor foi acrescentando coisas na minha vida. E graças a Deus por isso. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês: agarrem as oportunidades. Seja a oportunidade de varrer a igreja de vocês. O pastor convocou um mutirão de limpeza. Agarre essa oportunidade. Sabe que grandes coisas são forjadas nos bastidores? Amém? Eu gostaria de abrir com vocês. Eu queria que vocês abrissem comigo, na verdade, né? Lá em Jeremias 22, 30. Diz bem assim, Jeremias 22, 30. Assim diz o Senhor. Espera aí, deixa eu só ver se é isso mesmo. Ai. Espera aí, que eu errei a referência. Oxente. Calma aí, gente. Que algo deu errado. Algo de errado não está certo aqui. Calma aí, calma aí. Minha gente. Tá, eu vou pesquisar. Ezequiel, minha gente. Não tem nada de Jeremias, não. Ezequiel 22, 30, agora sim. Deixa eu voltar para minha Bíblia no celular também, caso precise. Pronto, diz bem assim. É muito interessante essa passagem. Deixa eu só analisar algumas coisas aqui também. É isso mesmo. Diz bem assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Isso é uma profecia que o Senhor estava dando a Ezequiel, beleza? Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, e os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Meu Deus, Rebeca, você vai pregar condenação? Não, fica tranquilo. Só quero contextualizar uma coisa para vocês. Ezequiel, ele foi um profeta do Antigo Testamento. Uau, né? Que novidade, né? Mas o que acontece? Ezequiel, ele foi um profeta num período assim meio conturbado do Antigo Testamento, vamos dizer assim. Não sei se vocês sabem, mas houve um período que Jerusalém, né, foi tomada pela Babilônia. Então, esse período de Ezequiel foi nesse período, assim, durante o tempo de ocupação da Babilônia. Então,
Tanto que, não sei se vocês sabem também, os livros da Bíblia eles não estão em ordem cronológica. Então, se você analisar, se você reparar nos livros da Bíblia, você vai perceber cronologicamente que existe um intervalo no livro de 2 Reis, na qual entram alguns profetas, tipo Jeremias, Ezequiel e assim por diante. Entendeu? Então, em uma parte de 2 Reis, fala um pouquinho a respeito da invasão da Babilônia em Jerusalém. E esses profetas profetizam a respeito do que iria acontecer com Jerusalém e o povo, os judeus. Tá tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Beleza. E Ezequiel foi um desses profetas que falou a respeito dessa ocupação da Babilônia com o reino, com os judeus. E ele diz, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra. Então, o Senhor não queria que Jerusalém fosse ocupada. Não era a vontade de Deus. Os judeus, eles eram um povo escolhido, eles eram o povo de Deus, mas o que acontece? Se você for ler os livros de reis, crônicas e reis, vocês vão... Crônicas nem tanto, mas principalmente os livros de reis, 1 Reis e 2 Reis. Vocês vão perceber que uma fala muito comum era que os reis não haviam servido a Deus com interesse de coração, conforme seus pais haviam feito. Ou então, dependendo do rei, a palavra de Deus diz bem assim, e eles fizeram pior do que os seus pais haviam feito, do que seu pai havia feito. Então, ele foi mais maldoso do que seu pai havia feito. Então, esses reis, eles levavam o povo a sacrificar a outros deuses. Eles corrompiam, vamos dizer assim, o templo, levando imagens, fazendo coisas pavorosas, queimando até mesmo seus filhos em sacrifício a outros deuses. Então, o povo de Deus eles estavam entrando em umas práticas muito absurdas diante da palavra, diante daquilo que Deus tinha estabelecido para o povo. Só que não era a vontade de Deus que esse povo fosse tomado, que esse povo fosse invadido, vamos dizer assim. Não era a vontade dele, tanto que em Ezequiel fala, busquem entre eles um homem que tapasse o muro, que tampasse essa brecha, para que isso não acontecesse. Eu busquei uma pessoa para levantar uma voz, para ser uma voz, para mudar essa realidade. Mas eu não achei. Por isso, o juízo de Deus contra o pecado chegou naquele povo. Não é porque Deus era mau, Deus queria destruir. Não era a vontade de Deus que eles fossem tomados. A vontade de Deus é que eles fossem sempre o povo de Deus. Um povo selecionado, um povo separado, sem que outros deuses, sem aliança, outros reis sem aliança tomassem aquele lugar. Vocês estão entendendo? Prometo que vai ter um fim proveitoso no final. Vai ter um fim proveitoso no final, né? Duh. Tá, agora eu vou só conferir se a minha referência está certa. E tem mais um versículo que eu quero ler também relacionado a isso. Agora é Jeremias. Jeremias no capítulo 5. Pronto, a gente leu a profecia de Ezequiel e agora a gente vai ler a profecia de Jeremias. Cronologicamente, Jeremias vem antes de Ezequiel, ok? Ele é um profeta antes de Ezequiel, vamos dizer assim. E diz bem assim, Jeremias no capítulo 5, no versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Olha só, mais uma vez não, né? Pela primeira vez, vamos dizer assim, um profeta falando que Deus está procurando alguém, um homem justo, que possa falar pelo povo para que ele possa agir com misericórdia por esse povo.
E depois lá em Ezequiel ele fala a mesma coisa. Procurei alguém para se colocar na brecha, não achei. E por que que o Senhor falou isso no meu coração? Porque muitas vezes Deus está nos chamando para nos colocarmos na brecha em favor de um povo, em favor de pessoas, em favor de situações, para que essas pessoas, essas situações não sejam destruídas. Tá tudo bem até aqui? Ok. Aí eu estava pensando, né, beleza, e qual a forma prática para isso? Eu literalmente escrevi, qual é a forma prática para isso? Olha só, e o que, que isso tem a ver também com fazer a diferença? Se colocar na brecha, fazer a diferença. Sendo a diferença, onde estivermos, estarmos disponíveis para ser usados por Deus, nos colocando na brecha por aqueles que estão ao nosso redor e até mesmo longe. Vocês são jovens e adolescentes e nós estamos vivendo num mundo louco. Cara, as práticas desse mundo estão de cabeça para baixo. Tá a verdade tem sido distorcida. A situação está tão depravada que o bom, o certo, se tornou errado. E o errado é comum. Só que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a verdade da palavra ainda seja o padrão do mundo, da sociedade. E não a realidade caída se torne o padrão. Tá tudo bem até aqui? Aí eu estava pensando, e eu me lembrei da minha época de faculdade. Sou formada em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E assim, letras é uma área muito interessante. Eu podia contar nos dedos os homens héteros da minha turma, quando eu conseguia. Então essa era a realidade do curso de letras e de humanas de uma forma assim, geral. Era o homossexualismo, era a realidade daquele lugar. Não sei porque eu estou falando baixo, o homossexualismo era a realidade daquele lugar. Não era a vontade de Deus. Outra coisa, o ateísmo era a realidade da minha turma. Por quê? Porque as pessoas queriam viver nas suas práticas pecaminosas e queriam justificar as suas práticas pecaminosas e erradas, depravadas, falando que Deus não existe. E meu amigo, se você estivesse naquele lugar sem estar firme na palavra, você era facilmente confundido. Graças a Deus, eu fui criada num berço cristão. Eu gosto de usar uma frase do Altomir Rangel, o pastor. Ele fala que o testemunho dele é simples. Ele era crente até que aceitou Jesus. Essa é a minha vida. Eu era crente até que aceitei Jesus. Então, a minha vida inteira foi sendo criada dentro de uma igreja. Eu não sei o que é ser desviada. Eu não sei o que é o mundo. Não faz parte da minha natureza. Aí, graças a Deus, obrigada, Senhor, eu encontrei uma pessoa que viveu no mesmo padrão que eu, que não sabe o que é viver no mundo. Porque era uma coisa que eu sempre tinha comigo. Eu falava, meu Deus, eu me preservei a minha vida inteira. Eu me privei de muita coisa a vida inteira para me casar com alguém que viveu assim, ó, tô nem aí. E sendo que eu fiquei guardada a vida inteira, não é justo não, é graças a Deus. O Senhor me enviou para Paraíba para encontrar esse moço. Depois você paga o lanche. Não brincando. Pois bem, aí na faculdade eu fui com essa consciência. Era engraçado porque meu pai, a minha vida inteira, meu pai era meu coordenador na escola. Quando meu pai não era meu coordenador, ele era meu professor. Quando era meu pai, era minha mãe. Foi assim a minha vida inteira, criada com os meus pais, literalmente. Aí só que uma frase que meu pai sempre falava para mim, a minha vida inteira, a frase que eu mais escutei na minha vida, sem brincadeira nenhuma, foi: você é luz, você é exemplo. Então, se eu estava na escola, aquela frase me acompanhava. Se tinha bagunça na sala, eu não podia estar envolvida. Porque na minha cabeça eu tinha, ei, meu pai é o coordenador, o que as pessoas vão pensar do meu pai? Eu não quero que o nome do meu pai seja manchado por minha causa. Eu sou luz, eu sou exemplo. E isso foi me acompanhando. Na hora de eu ir para a faculdade, foi assim, um
desprendimento muito grande, porque a vida inteira eu estava lá com os meus pais. Eu estudei na mesma escola que meus pais trabalharam a minha vida inteira. Então, quando eu fui para a faculdade, meu pai tinha que crer, meus pais eles precisavam crer na semente que eles tinham plantado na minha vida. Meus pais conheciam o ambiente de faculdade. Meu pai, naquela época, já tinha passado por uma faculdade. A minha mãe também, só que ela não tinha concluído. Então, eles sabiam qual era a realidade daquele lugar. E eles precisavam crer na semente que tinha sido plantada, na palavra que estava dentro de mim. Então, no meu primeiro ano da faculdade, eu não havia começado o rema ainda. E, beleza, eu ia, aí eu entrei em um projeto da faculdade. O meu professor era bem homossexual. Só que foi favor de Deus, até mesmo eu ter sido selecionada por ele para fazer parte de um projeto. Ele tinha uma quantidade de vagas e ele escolheu a dedo, não era por currículo, não era por nada, ele escolheu a dedo as pessoas que iriam participar do projeto. Eram 3 pessoas que seriam selecionadas. E sabe como que ele classificou essas pessoas? Pelo Facebook. Ele simplesmente acessou, procurou o Facebook da pessoa, das meninas que seriam orientadas por ele, e selecionou. E eu estava no meio desse grupo. E eu comecei a me envolver muito na faculdade. Eu passava o dia inteiro na faculdade, mas além da faculdade, eu estava envolvida na igreja local. Graças a Deus por isso. Meu pai e meu irmão já estavam fazendo rema. E eu lembro que, meu amigo, as conversas e as situações na faculdade eram pesadas. Pesadas mesmo. A ponto de colegas meus que outrora eram cristãos se declararem ateus e simplesmente se voltarem contra a palavra totalmente. A ponto de tentar agredir as pessoas criticando a palavra. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente está posicionado na palavra, quando a gente decide se colocar na brecha por um povo, quando você decide fazer a diferença, esse tipo de situação não pode te afetar. A palavra fala que no mundo nós teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. E, meu amigo, essa realidade, consciência da palavra de que o Senhor estava comigo, ela se fez presente durante meus anos da faculdade. Esse meu colega, que ele era cristão, ele era filho de pastores, que virou ateu, ele era uma pessoa muito crítica. Muito crítica. E teve uma vez, eu não lembro, não sei se eu já comentei isso aqui, mas eu sempre comento a respeito desse testemunho. Uma vez eu estava na fila para comprar o meu cachorro-quente com cheddar e meu suco de maracujá bem docinho, porque era assim que ele pedia, que a gente pedia o lanche. E a gente estava na fila, estavam todos os meus colegas de sala, e eu estava rindo de alguma piada que eles tinham feito. E do nada, esse meu colega virou para trás assim, olhou para minha cara e falou: "Você acredita mesmo naquilo que a sua igreja prega?" Ele virou assim, mas eu pude perceber na expressão dele que ele não estava me confrontando. Ele estava realmente me fazendo uma pergunta. Aí eu falei: "Eu creio. Eu creio que aquilo que eu falo eu alcanço através da fé. Eu creio no poder da palavra." Aí ele, balançou a cabeça, virou, continuou na fila. Aí o povo continuou fazendo farra na fila. Aí ele virou de novo, olhou para mim e falou: "Eu gosto de você. Você é diferente." Por dentro, meu amigo, eu queria rir, mas por fora eu estava assim: "Valeu, obrigada." Meu amigo, o Espírito Santo, a unção, ela atrai as pessoas. Sabe, esse meu colega, eu tinha uma outra colega que ela era cristã na sala de aula, na faculdade, só que ele confrontava tanto ela e ela não sabia dar resposta a ele. Qual foi o resultado? Ele confundiu a cabeça dela. Ela desviou. Só que toda vez que ele ia fazer algum tipo de piada com relação a cristãos, ele não se referia a mim. Ele jamais me confrontou com relação à palavra. Por quê? Porque ele sabia que eu conhecia. Meu amigo, você tem que ser um cristão, não só de vir à igreja, mas se aprofundar na palavra. Sabe, eu já ouvi muitas vezes uns comentários assim totalmente desnecessários de
adolescente, jovem, que falava, ai, não adianta conhecer toda a Bíblia e não praticar. E colocava isso como um empecilho, uma desculpa para não ler a Bíblia. Deixa eu te falar, a Bíblia é seu manual de instrução. A Bíblia você precisa ler de Gênesis a Apocalipse. É claro que nós precisamos, além de ler, nós precisamos praticar. Mas não caia naquela conformidade, não adianta ler a Bíblia inteira, adianta. Amém? Você lê hoje, você lê amanhã, você completou a Bíblia uma vez, você leu a Bíblia toda uma vez, você lê de novo. Você não se conforma, terminei de ler a Bíblia, agora estou tranquilo. Não, isso aqui não é um livro do Machado de Assis que você lê uma vez e nunca mais lê. Isso aqui não é um livro da Clarice Lispector que você lê, não entende nada e fica por isso mesmo. Não, o Senhor quer que a gente leia a Bíblia, o Senhor quer que a gente compreenda aquilo que está escrito. O Senhor quer que nós nos enchamos, para que na hora da aflição, na hora do problema, na hora que você for confrontado, você saiba responder conforme a palavra. Amém? E eu digo, seja você que é jovem, seja você que é adolescente, se você está na escola, no ensino fundamental, se você está no ensino médio, se você está na faculdade, se você já está no trabalho, você precisa conhecer a palavra. Para poder verdadeiramente responder aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Continuando, dando o exemplo da faculdade, esse meu colega, ele nunca me confrontou por nada. Pelo contrário, eram os meus colegas da faculdade que me protegiam quando eu precisava. Eu tinha uma professora que ela tinha um problemaço comigo. Ela era a única pessoa assim, que me perseguia na faculdade. Ela sabia que eu era crente. E ela me perseguia, assim, à torta e à direita. A ponto de eu não abrir a minha boca nas aulas dela. E teve uma vez que eu estava assistindo a aula e eu deixei cair um lápis no chão. E estavam as duas turmas, estava a turma de inglês e a turma de espanhol, que a gente assistia algumas aulas juntos. Eu sou de letras português e inglês, aí tinha letras português e espanhol. Eu deixei cair um lápis no chão, abaixei para pegar. Quando eu levantei, ela soltou um berro. Rebeca! Aí eu... Oi. Você está bagunçando. Eu fui pegar meu lápis que caiu no chão. Não, foi só o que eu disse. Só que eu não precisei terminar de me justificar, porque a minha turma inteira, tanto a turma do inglês quanto a turma do espanhol, se levantaram para debater com a professora. A turma do espanhol, que não era a minha turma, falou, professora Guria, nunca abre a boca na sala de aula. Ela abaixou para pegar um lápis, você está gritando com ela, você é louca? Eles não eram cristãos, né? Então eles poderiam falar isso para a professora. Aí eu só fiquei assim. Aí ela ficou com vergonha, porque todo mundo me defendeu, e eu continuei. Inclusive, teve uma vez que eu fui fazer uma prova dela, eu tinha respondido toda a prova. Toda a prova estava certa. Ela simplesmente marcou um X e uma... Eu ia te dar 10, mas não vou te dar 8. E ela corrigiu minha prova, foi desse jeito. Ok, professora, tudo bem. Eu passando, tá tudo certo. E era essa a minha realidade. Muitas vezes meus colegas eles levavam um brigadeiro batizado para a sala de aula. Aí eu, uma vez feliz da vida, fui falar, eba, tem brigadeiro. Aí eles, pra você não. Aí eu, entendi. Tá bom, brigadeiro com maconha. Eles sabiam que eu era crente e eles me protegeram de fazer algo errado. Eles poderiam muito bem me sacanear e falar, toma aí, pode comer o brigadeiro, fica louca. Mas não, eles conheciam, eles me protegiam. Por quê? Porque eu soube me colocar na brecha do Senhor para ser uma luz no meio deles. Eu soube ser o exemplo que meus pais sempre falavam para eu ser. A minha vontade não era que eles perecessem, mas era que através da minha vida eles reconhecessem o poder de Deus. Que através da minha vida eles pudessem ver verdadeiramente o amor do Senhor derramado sobre eles. Porque o Senhor ama aquele povo. O Senhor ama o meu colega que é ateu. O Senhor ama meus colegas que são homossexuais. O Senhor ama. E o Senhor deseja fazer uma operação na vida deles. Sabe, eu não sei onde você está. Eu, graças a Deus, hoje em dia trabalho num lugar muito tranquilo. Que eu não tenho problema com colegas de trabalho. Mas você pode trabalhar num ambiente carregado. Que você, assim, você não pode respirar forte demais, que você é condenado. Ei, mas deixa eu te falar, o Senhor quer usar você como luz naquele lugar.
Aquela pessoa que te persegue é a pessoa que você vai fazer a diferença na vida dela. Aquela pessoa que você vai alcançar através da palavra. Se coloca na brecha para interceder por ela. Tá gostoso aí? Eu nem tinha reparado, só reparei que vocês viraram. Mas o Senhor quer que nós sejamos luz nesse lugar. Eu lembro também uma ocasião que meus colegas já tinham graduado, mas eu tinha parado a universidade durante um ano, porque eu estava num período assim, muito intenso, trabalhando, e eu precisava trabalhar para pagar o meu rema. E eu parei a faculdade durante um ano só para trabalhar e terminar de pagar o meu rema. E eu lembro que, nesse ano que meus colegas já tinham ido embora, eu tive que fazer algumas matérias com uma outra turma que eu nunca tinha visto na minha vida. E era muito engraçado, porque lá eu tinha um colega que o apelido dele era Pikachu. É, você ri, mas era isso mesmo. Ele era mais feminino do que eu, de vez em quando. Só que aquele menino, ele colou em mim na faculdfaculdade. Colou do tipo que ele não podia me ver sozinha, que ele grudava no meu braço e saía andando, assim, feliz da vida. E se eu ficasse o dia inteiro na faculdade para almoçar, ele, você vai almoçar por aqui? Vamos almoçar juntas. Aí eu, tá bom. E aquele menino colou em mim. E, meu amigo, foi muito bom esse tempo com ele, porque eu pude expressar o amor do Senhor sobre a vida dele. Teve uma vez que a gente teve um culto na igreja, que era um teatro do... Como que é o nome? Companhia de Giovannici. Aí, no final, eles falam, manda uma mensagem de Jesus te ama para alguém. E o Senhor falou no meu coração para eu mandar uma mensagem para esse menino. Esse menino me mandou uma mensagem em lágrimas, falando, eu precisava ouvir isso. Aquele menino sofria de uma depressão, que só Deus sabe. Mas sabe, nós somos levantados para ser canal do Senhor sobre a vida deles. Independente da idade, a gente pode ser mais velho, a gente pode ser jovem, adolescente, nós precisamos responder ao chamado de Deus e nos colocar na brecha pelo povo, sabe? O Senhor deseja nos usar para demonstrar o amor dele. A gente fala isso, parece ser muito jargão, parece ser uma coisa muito comum, mas é uma realidade. O Senhor deseja que nós demonstremos o amor dele pelas pessoas. Existem pessoas que elas carecem de demonstração de amor. E você pode ser o canal do Senhor para demonstrar amor sobre a vida delas. Pessoas que não recebem amor na sua casa. Não tem um amor de pai, não tem um amor de mãe, mas você pode demonstrar o amor do pai por ele. Amém? Nós realmente precisamos nos colocar na brecha como um canal do Senhor. E eu acho uma coisa que eu acho interessante também, eu até trouxe aqui um exemplo de Neemias. Eu coloquei uma frase. Eu quero até falar essa frase para vocês. Para começar um incêndio é necessário uma faísca. Por que isso? Porque pode começar com você uma grande obra, uma revolução pode começar com você. Amém? Você pode ser o canal de Deus para começar assim, um big evento evangelístico. Você pode ser um canal de Deus para começar um grupo de oração na sua faculdade. Eu participava de grupo de oração na faculdade, era mó da hora. Tinha o 20 minutos com Deus e Jesus Movement. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de Amanda Seco e Leonardo Seco. É um casalzinho que eles eram do ministério e deram o primeiro beijo no altar, fizeram maior propaganda. Que coisa. Tem também a Fernanda e o Rafa, que eu esqueci o sobrenome deles, que eles apareceram até na Globo. Eu esqueci. Enfim, eu participava do grupo da faculdade com essa galera aí, eles eram mó da hora. E a gente fazia a diferença. Uma vez eu levei uma colega minha para um 20 minutos com Deus na faculdade. Estou assistindo assim a ministração do cara de boa, quando eu olho para o lado, ela derramada assim de lágrimas. Tudo bem, amiga? Como você tá? Ela ficou bem impactada. Por que eu coloquei que para começar um incêndio é necessário apenas uma faísca? Voltando à questão de Jerusalém, né? Eu lembrei do livro de Neemias. Neemias
foi um cara que veio depois da ocupação babilônica, tá ligado? Neemias, ele era copeiro do rei. Eu esqueci como que era o nome do rei. Acho que era Artaxerxes. Tá, onde que fica o livro de Neemias? Achei, bem na hora. Ele era copeiro do rei, que eu vou descobrir como que era o nome do rei. Artaxerxes, acertei. O que acontece? Esse Neemias, ele estava lá, depois no exílio, lá de boa. Ele trabalhava como copeiro, isso significa que ele provava a comida do rei antes do rei, para caso tivesse veneno, quem morria primeiro era o copeiro, não era o rei. Espertos não? Sim, era isso que o copeiro fazia, ele provava a comida do rei, para caso tivesse envenenado, o rei não morresse. Enfim, o que era muito interessante da história de Neemias, e que chama muito a minha atenção e fala muito comigo, é que tem uma passagem que fala que, no primeiro versículo de Neemias, capítulo 2, diz bem assim: no mês de Nisan, o ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para lhe oferecer, para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então o cara trabalhava para o rei. O cara trabalhava para o rei há muito tempo e ele nunca tinha se mostrado triste diante do rei. Eu não sei você, mas às vezes eu chego meio devagar assim no serviço. Esses tempos a Daiane falou: você está cansada, né? Você está vendo coisas, está sonhando com um casamento demais, você está cansada, né? Aí eu realmente estava cansada, mas é porque eu não tinha dormido direito. Aí só que o Neemias aí nunca tinha feito isso. Primeiro porque se ele fizesse, ele poderia morrer. Mas de fato, ele nunca tinha se mostrado triste diante do rei. Mas teve uma vez que ele se mostrou. O que eu acho massa do Neemias é que ele soube utilizar as emoções dele, ele soube canalizar as emoções dele e usar para um fim proveitoso. Ele nunca tinha se mostrado triste diante do rei, mas chegou um momento que ele precisou mostrar sua emoção diante do rei. E o rei não matou ele, porque tem um livro inteiro falando sobre Neemias. Então ele não morreu logo no segundo capítulo. Aí o rei respondeu para ele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Então ele ficou triste diante do rei, e o rei percebeu, ele ficou com medo. Mas o que acontece? Essa tristeza diante do rei não trouxe para ele uma condenação. Pelo contrário, essa tristeza dele diante do rei trouxe um favor. O Senhor falou com ele, o rei falou para ele pedir qualquer coisa, porque o rei não queria ver ele triste, o rei gostava dele. Olha só, um rei que não tinha aliança com Deus, favoreceu um cara que tinha aliança com Deus. A ponto de quando esse cara mostrou uma emoção que não deveria ir na frente desse rei, em vez desse rei condenar, ele falou: o que você precisa? Me fala, eu te dou o que você quiser. O rei não tinha nenhum parentesco com ele era um copeiro do rei. Ele era uma pessoa que poderia morrer antes do rei para poder salvar o rei. Mas o rei favoreceu ele. Aí Neemias, encurtando a história, ele orou ao Senhor para saber o que ele poderia fazer, que pedido ele poderia fazer ao rei. E ele falou para o rei como é que poderia ficar feliz, sendo que a minha cidade está destruída, os muros da minha cidade estão destruídos. Como é que eu posso ficar feliz se isso está acontecendo? Então, o que ele fez? Ele falou: eu quero ir até a minha cidade e eu quero reconstruir os muros da minha cidade, eu quero reconstruir a minha cidade. Eu quero levantar ela. Então, o que acontece? Neemias, ele se colocou na brecha pela cidade dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, a cidade de Neemias não estava deserta. Existiam pessoas naquela cidade. Existiam pessoas que poderiam ter começado a reconstruir aqueles muros. Ter se colocado diante do Senhor, pedindo força ao Senhor para poder começar a reconstruir aqueles muros. Mas eles não se colocaram na brecha. Eles não se colocaram disponíveis. Mas Neemias, ele se colocou disponível. Mesmo correndo risco, ele se mostrou triste diante do rei. E por ele se mostrar triste
diante do rei, ele conseguiu favor. E o favor que ele conseguiu não foi para alcançar coisa para ele mesmo, mas foi para fazer algo para o Senhor, que é reconstruir os muros. E eu acho muito interessante que muitas coisas tentaram se levantar para impedir que Neemias terminasse o trabalho dele. Para impedir que Neemias levasse para frente aquilo que o Senhor havia colocado no coração dele para fazer, que era reconstruir os muros da cidade. Mas eu acho muito massa uma coisa que ele fala. Lá no capítulo 4, no versículo 15, diz bem assim: sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, ou seja, os inimigos tentaram contra ele, só que Deus frustrou os planos do inimigo. Não deu certo. Por quê? Porque Neemias estava no caminho da obediência. Ele estava obedecendo ao que o Senhor tinha colocado no coração dele. Ele havia aceitado se colocar na brecha, e o Senhor estava favorecendo ele, porque ele havia se colocado na brecha. Aí, no versículo 16, diz bem assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, os chefes que estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam cargas, cada um com suas mãos vazias fazia a obra, e com a outra segurava a arma. O que era interessante que ele mobilizou o povo da cidade. Então, através da atitude de Neemias, a cidade se mobilizou junto com ele. Mas o canal foi ele. Por que eu falei que só para começar um incêndio só precisa de um foco, de uma faísca? Porque nós podemos ser uma faísca que vai alcançar outras pessoas, que vai incendiar outras pessoas. Assim como foi com Neemias, ele foi uma faísca. Ele foi lá, se colocou na brecha, começou a fazer a obra. E logo todos da cidade já estavam ajudando. A ponto de quando os inimigos vinham, os inimigos que queriam tentar impedir essa reconstrução desses muros, o povo, metade estava empunhando lança, a outra metade estava trabalhando. Aí tinha uma parte que estava trabalhando, com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a espada. Era literalmente isso, com uma mão construindo os muros e com a outra mão com a espada no bolso, segurando a espada, para caso alguém viesse, eles estavam já de pronto para poder defender e continuar com a obra. Tudo bem? E eu acho muito interessante que tem uma passagem, vou tentar achar aqui. Tem uma hora que eles falam, que as pessoas chegam para Neemias para falar: para aí o que você está fazendo, vem aqui ter com a gente quer conversar com você. Só é rapidão, não vai te atrapalhar não, mas pode vir aqui, a gente tá bom, só quer falar, a gente só quer conversar. Aí Neemias pega e vira: não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra e de maneira alguma posso parar. Deixa eu ver. Aqui, no capítulo 6, no versículo 2, diz bem assim: Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu li errado. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Tipo, por que eu pararia de fazer a obra só para ir conversar com vocês? Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar não. Sabe, pessoas podem até tentar chegar, sempre falar: desiste, larga a mão, chuta o balde. Mas você tem que ter por dentro essa mensagem: estou fazendo uma grande obra e de maneira alguma eu vou parar. Sabe, quando eu vim para Campina Grande, eu deixei em Campo Grande um emprego muito bom. Eu ganhava muito bem em Campo Grande. Muito bem mesmo. Em meio período eu ganhava mais do que meus pais. Mas eu vim por causa de uma resposta do Senhor. E muitas vezes as pessoas falavam: Rebeca, larga a mão. Volta para cá, para Campo Grande. Você tem emprego, você pode abrir a boca e ser contratada. Mas eu falo: eu estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Sabe, muitas vezes Satanás tentava colocar na minha cabeça: mas você só está escrevendo história para crianças. Aí o Senhor falava no meu coração: você está fazendo uma grande obra, você não vai parar. Uma coisa que eu sempre falo, eu até estava comentando com o meu vizinho hoje, falando que em Campo Grande eu ganhava muito bem, mas aqui eu vivo muito melhor.
Em Campo Grande, o meu dinheiro ele era como se fosse colocado num sactel furado. Aqui eu vejo o Senhor me prosperando naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aqui em Campina Grande eu me sustento. Lá eu vim na casa dos meus pais. Aqui não, eu me sustento com dinheiro que o Senhor tem me abençoado. Com fruto do meu trabalho eu tenho me sustentado. O Senhor tem favorecido. Eu estou nesse período do casamento, né, levantando recursos para o casamento. E é tão lindo ver o Senhor acrescentando coisas nas nossas vidas. Sabe, existem muitas pessoas que falam, larga a mão, casamento, ou dinheiro para os outros, né? É melhor viajar. Eu gosto de viajar. Opa! Cara, e assim, aí, só que existem outras pessoas que chegam e falam, olha, que bom que vocês vão casar, que bom que vocês vão fazer alguma coisa. Porque no meu casamento eu experimentei de milagres. É só você decidir que o Senhor vai fazer a obra. E, meu amigo, entre as pessoas que ficam criticando, colocando defeito, e as pessoas que ficam falando, bem-vindas à temporada de milagres, eu fico com a temporada de milagres. Sabe, nós estamos fazendo uma grande obra e de maneira alguma vamos parar. Sabe, eu não sei qual que é o seu trabalho, eu não sei onde você trabalha, eu não sei como é o ambiente do seu trabalho, não. Nossa, de boa, graças a Deus. Mas eu já passei por ambientes conturbados. E graças a Deus, o Senhor me honrou e eu pude fazer a diferença onde eu estava. Hoje em dia, até hoje, eu tenho colegas de faculdade que vez ou outra me mandam mensagem para perguntar como eu estou, para pedir ajuda, para pedir um conselho. Eu tenho uma colega minha da faculdade que ela era cristã também. E quando ela foi se casar, ela estava na faculdade ainda, e eu escrevi uma carta para ela. Eu entreguei o presente de casamento dela e escrevi uma carta para ela e para o marido dela, falando a respeito da vontade de Deus para o casamento, propósito de Deus. E ela falava para mim, anos depois, que fala, Rebeca, muitas vezes durante a crise no meu casamento eu precisei ler a sua carta. E aquilo fez a diferença na minha vida. Amados, nós somos chamados para ser um foco de incêndio. Nós somos chamados para incendiar e alcançar pessoas. Sabe, isso não está limitado só a Neemias, não está limitado só a, sei lá, Ezequiel, Jeremias, Rebeca, Livem. Não, isso é para todos nós, sabe? É para você, Jade, lá no seu trabalho. É você, marido da Jade, que eu esqueci seu nome. É isso aí. É para todos nós. Amém? Nós precisamos fazer a diferença. Eu sei que o Senhor vai nos honrar muito. E é muito bom saber que quando grandes coisas forem acontecendo, pode ser que você não seja o cabeça disso. Mas se você se envolveu, você tem galardão nisso também. Amém? É isso, galera. Muito obrigada. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos agradecer. Aí o pessoal do louvor pode vir. Pai querido, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade que nós temos, Senhor, de corresponder, Pai, ao chamado do Senhor, de fazermos a diferença. Em onde quer que nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus, nós correspondemos à vontade do Senhor, Pai. E nós iremos incendiar as pessoas ao nosso redor. Nós teremos luz, nós teremos exemplo, Pai, onde quer que nós formos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.